Salve companheira, salve companheiro. Vamos dar continuidade ao estudo da introdução ao marxismo, com o apoio da inteligência artificial. Nós vamos hoje nos deter ao processo de produção. É um segmento importante desse estudo, porque trata das forças de trabalho e também dos meios de produção. Gente, força de trabalho, e é interessante a gente entender aqui, que não é só a força física, tá? É a força intelectual, é a capacidade criativa que o ser humano tem de transformar um objeto em algo útil. E vejam, desse ponto de vista, mostra que é uma mentira dizer que cada vez menos temos a presença do trabalho humano na produção. Porque se antigamente nós trabalhávamos, aí vocês vão ver que o objeto de trabalho, o meio de trabalho, a enxada é um meio de trabalho, assim como o computador é. Vejam, a enxada, o meio de trabalho, tinha força física. O computador e tudo que envolve o computador também é um meio de trabalho e envolve a parte física, a digitação, produção, mas também intelectual, de pensar software, hardware, tudo isso que envolve. Então, o materialismo histórico não está defasado, ao contrário. Isso mostra que, inclusive, o porquê que o ser humano no processo de trabalho é tão importante. Os meios de produção, que é o objeto de trabalho e os meios de produção, objeto de trabalho, matéria-prima, matéria bruta, né? E meios de trabalho em sentido estrito, como eu falei, a enxada ou o computador, em sentido amplo, a fábrica, estradas, energia, tudo o que envolve a produção, a forma de produzir, é meio de produção. E por que esse tema é importante, gente? Porque dependendo de que lado tu está, de como tu te relaciona com o objeto de trabalho e os meios de trabalho, é que determina a tua função na sociedade, que depois nós vamos ver as relações de produção, que será no próximo capítulo. Mas vejam, é importante, e meios de produção, vejam, toda a produção é social, estradas, o minério, o solo, rios, tudo que envolve isso, fábricas, vejam, isso é social. Só que a produção é privada. E essa é a discussão que a gente faz quando a gente diz que quer socializar os meios de produção. A gente não quer o apartamento da pessoa, que muitos dizem essa mentira. Nós não queremos, como a gente brinca, ter um ninho 87. A verdade, o que nós queremos é o que a produção da riqueza, que é social, seja distribuída de forma social. Essa é a discussão, por isso que é um tema tão importante. E, gente, não pensa que é um estudo menor, porque a gente trata aqui de elementos fundamentais, mas são conceitos do capital, tá? Isso é importante a gente ter esse processo. Quem tem o interesse de se debruçar sobre o capital mais tarde, esse estudo aqui, esse livro da Marta Heinecker é importante para isso. Ele é mais didático, é mais elementar, os conceitos mais básicos, mas vai sim te dar uma base sólida para fazer isso. Vamos lá, gente? Vamos continuar então nesse estudo com inteligência artificial? Deixem comentários, digam o que vocês estão achando também. Tem um pessoal comentando, tá ficando legal. Vamos lá? Se a gente quer entender de verdade como a sociedade se organiza, o materialismo histórico, na leitura da Marta Hanecker, dá uma dica fundamental. Comece pela produção. É ali, na base de tudo, que a gente vai mergulhar agora. Então, o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai passar por 5 pontos-chave, do mais básico até chegar em como a sociedade se organiza. Vamos lá então. Primeiro ponto, a produção como ponto de partida. Para essa teoria, tudo começa com o ato de produzir. Antes de existir governo, arte, religião, as pessoas precisam produzir o que é necessário para viver. Simples assim. E olha, essa ideia é bem forte. Pensa só, o jeito que uma sociedade produz, comida, roupa, casa, não é só uma questão de economia, é a fundação, o alicerce de toda a ordem social. A política, as leis, a cultura, tudo de alguma forma está conectado com essa base material. Beleza, então se a produção é a base, o que faz essa engrenagem girar? É o que a gente vai ver agora, o processo de trabalho. O processo de trabalho, a definição pode até parecer meio teórica, né? Transformação de um objeto, mas na prática é algo muito concreto. É o ser humano pegando algo da natureza e, usando sua própria energia e alguma ferramenta, criando algo novo e útil. É a essência da nossa sobrevivência e evolução como espécie. E o mais interessante é que essa estrutura se aplica a, basicamente, tudo. Desde os nossos ancestrais lascando uma pedra para fazer uma lança, até alguém hoje programando um aplicativo. A gente sempre vai ter esses 3 elementos. Primeiro, a atividade humana, a força de trabalho. Segundo, o objeto que está sendo transformado. E terceiro, o instrumento, a ferramenta que a gente usa para fazer essa transformação. Ok, vamos dar um zoom
nesses componentes, nesses ingredientes da produção, começando pelos materiais. Primeiro tem a matéria bruta. O que é isso? Bom, é a natureza do jeito que a gente encontra, sabe? Sem nenhuma interferência do trabalho humano. É o estado natural das coisas, o ponto zero. Imagina só, uma árvore numa floresta que nunca foi explorada. Ou o minério de ferro quietinho lá no subsolo. Isso é matéria bruta. Agora, a mágica acontece quando o trabalho humano entra em cena. No momento em que alguém age sobre essa matéria bruta, ela deixa de ser, bem, matéria bruta. Ela se transforma em matéria-prima. Então aquela árvore da floresta vira um tronco de madeira. O minério vira uma barra de ferro. Percebe a diferença? Já não é mais a natureza intocada. Agora é um objeto que já sofreu uma primeira transformação pelo trabalho e está pronto para virar outra coisa. E aqui tem um detalhe que é fundamental. Força de trabalho não é o trabalho que já foi feito. É a capacidade de trabalhar. É a energia, tanto física quanto mental, que cada ser humano tem. É o potencial de transformar o mundo que a gente carrega dentro de nós. Bom, mas só a energia humana não basta, né? Para transformar as coisas, a gente precisa de ferramentas e de um ambiente para trabalhar. É aí que entram as ferramentas e os meios de produção. E aí a teoria faz uma distinção legal. Existem os meios de trabalho em sentido estrito, que são as ferramentas diretas. Pensa no martelo, na máquina de costura, no computador. Mas também existem os meios de trabalho em sentido amplo, que é toda a infraestrutura necessária, a oficina, a fábrica, as estradas, os canais, tudo que viabiliza o trabalho. E quando a gente junta tudo isso, a matéria-prima, mais todos os meios de trabalho, tanto as ferramentas quanto a infraestrutura, a gente tem o que a teoria chama de meios de produção. É basicamente o pacote completo de tudo que é preciso para produzir algo, tirando a força de trabalho humana. Ok, então a gente já tem todas as peças desse quebra-cabeça. Mas como elas se organizam na prática? Como o trabalho é distribuído na sociedade? A resposta está em um conceito que a gente ouve bastante, a divisão do trabalho. Parece óbvio, né? É só a distribuição das tarefas. Mas o jeito que essa distribuição acontece, isso muda tudo na estrutura de uma sociedade. E aqui, de novo, a teoria divide em duas. Existe a divisão social do trabalho. Pensa grande, em nível de sociedade. O setor da agricultura, o da indústria, o de serviços, é a divisão em grandes ramos. E tem a divisão técnica do trabalho, que é micro. É o que acontece dentro de uma fábrica. Um aperta o parafuso, o outro coloca a peça, é especialização dentro de um mesmo processo. E para juntar tudo, esse esquema do livro é perfeito. Ele mostra visualmente como as peças se conectam. De um lado, a força de trabalho. Do outro, os meios de produção. E dentro dos meios de produção, a gente vê o objeto de trabalho e os meios de trabalho. É um resumo visual, a anatomia de todo o processo que a gente acabou de destrinchar. Então a gente entendeu a parte, digamos, mecânica da coisa, como a produção organiza os materiais. Mas isso abre a porta para a pergunta mais importante de todas. Se é assim que a gente organiza a matéria, como é que a gente organiza as pessoas? Que tipo de relações humanas surgem a partir desse jeito de produzir? É uma pergunta que vai muito além da fábrica e que fica pra gente pensar.